saudade que eu tava de vocês! Voltamos! Começa agora a 4ª temporada do Tempo Virou. E como vocês percebem, a gente tá com uma novidade, né? Sim, a gente voltou em vídeo. E também a gente não tá sozinha. Nessa temporada, a gente conta com o apoio da rede Iberostar. Iberostar é uma rede hoteleira que promove um modelo de turismo responsável centrado no cuidado com as pessoas e com o meio ambiente. Eu fui até a Praia do Forte com a minha família conhecer de perto o programa Wave of Change, que tem a economia circular, a saúde costeira e a pesca responsável como centro da sua operação. E a cada episódio dessa temporada eu vou contar um pouquinho do que eu vi por lá. Todo lixo é evitado, reutilizado ou reciclado. A sobra de alimentos é 100% compostada e o plástico de uso único foi completamente banido. E a gente deseja que as práticas da Iberostar se tornem inspiração para todo o setor. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é antigo na minha vida, diria que vintage. Mas é um dos que eu mais amo falar na vida. A gente vai falar de roupa usada, moda sustentável, consumo consciente. E eu vou falar sobre esse tema com uma das pessoas que tem uma das visões que eu mais amo acompanhar. Eu tô aqui com Nathalie Neri, cientista social e criadora de conteúdo da vanguarda do YouTube, que desde 2015 está fazendo vídeos incríveis para registrar a própria jornada e ajudar outras pessoas a fazerem escolhas mais conscientes com autonomia e intenção. Hoje o canal dela tem mais de 810 mil inscritos e 500 vídeos postados. Bem-vinda! Obrigada! Quando a gente se escuta, né? Escuta falarem da gente, é um outro impacto, né? Não. Falei, caramba, 2015, 500 vídeos postados. E eu fiz questão de trazer esses 500 vídeos postados, Caraca. porque é conteúdo pra caramba. É e muito. Conteúdo relevante. Ai, muito obrigada. Né? Não é que tá ali só soltando qualquer coisinha e reinventando um conteúdo. Não, é... A cada vez que a gente te acompanha há anos, você tá num processo diferente, você tá numa fase diferente. Mas só pra gente se esquentar por aqui, porque eu tô muito empolgada com esse papo, tá, gente? Eu vou ter que controlar a minha ansiedade, porque a Nathalie é uma pessoa que eu sempre quis falar sobre todos esses assuntos, então eu tô me sentindo aqui numa mesa de boteco. A gente vai se interromper toda hora porque é muita coisa pra botar na mesa. Dia. A gente tem que botar o papo em dia. Mas eu quero só pra gente começar a se aquecer por aqui, qual foi a primeira atitude que você repensou hábitos e ficou orgulhosa em ter conseguido mudar? Caraca! Largar a carne. Boa! Porque não parei de comer carne, né? Eu tô falando mais sobre vegetarianismo, hoje em dia eu sou vegana, mas lá no começo, há 10 anos atrás, eu não deixei de comer carne porque eu odiava, muito pelo contrário. Eu gostava bastante, vim de uma família, sei lá, no interior, de Assis, interior de São Paulo, né, mas mais próximo do Paraná, tudo se comemorava com churrasco. Era cultural. E o meu namorado, né, o Jonas, meu companheiro, já era vegano, né? E aí eu passei um dia visitando ele, passei, na verdade, um mês sem comer carne. E aí meu intestino funcionou, assim, belíssimamente bem. E aí eu percebi como eu tinha problemas intestinais por uma digestão de carne muito lenta. E aí eu falei, caramba, me sinto leve, me sinto bem. Então a primeira coisa que me fez pensar sobre abandonar a carne não foi político, ideológico, foi puramente físico e corporal, sabe? Só que depois, uma coisa leva a outra, aí você quer uma receita aqui, aí você acessa uma discussão ali, e aí eu decidi cortar. E esse processo foi muito difícil pra mim, porque como eu disse, não era porque eu não gostava, muito pelo contrário, eu tive que, nesse primeiro momento, negar toda a minha família ali, o meu ciclo, os meus amigos. E quando eu consegui, eu não sentia mais vontade, eu comecei, inclusive, a me sentir desconfortável às vezes com o cheiro. Falei, caraca, orgulho, porque não foi fácil. Nossa, isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acham quando o conteúdo, principalmente você é uma pessoa que a gente te acompanha há um tempo, a gente acompanha os seus processos de mudança, né? Você deixa isso muito transparente. Mas por mais que você poste sobre isso, tem muitas coisas ali que fica muito numa mudança interna, né? Que são processos, não são simples. Muitas vezes dolorosos, né? É uma mudança, não é uma simples mudança. É uma coisa que vem, uma coisa que te instiga lá dentro e que aí você externaliza. Como que você encara, já falando sobre o veganismo e talvez outros, como que você encara esses processos de mudança interno pro externo na sua vida? Eu sempre busquei informação, né?
quis fazer ciências sociais logo cedo, fazia trabalho voluntário. Eu entendi logo cedo na minha adolescência que se eu quisesse mudar de vida, eu ia ter que acessar outras coisas. Então, eu tava sempre procurando coisas novas, pessoas que pudessem me ajudar, me apontar caminhos. Então, eu nunca tive medo da mudança, muito pelo contrário, eu sempre procurei a mudança. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que ou é tudo ou é nada. Ou é 8 ou 80. Sabe aquele negócio de baby steps are for babies? Sei. Eu não gosto muito dessa filosofia, porque eu acho que cada pessoa tem seu tempo. Mas pra mim, ou eu entro de cabeça ou eu não consigo entrar. Ao longo da minha vida, eu tentei fazer várias coisas e eu nunca consegui quando eu ia muito aos poucos. E quando eu comecei a… Na verdade, o que me levou a começar a pensar, sei lá, politicamente, o consumo e o ambientalismo e a sustentabilidade no geral, ligada, enfim, à ética animal e produção dentro da sociedade capitalista, nem foi as questões ligadas ao veganismo e sustentabilidade propriamente dita. Eu comecei falando sobre negritude, querendo pesquisar sobre movimento negro, sobre autoestima, querendo entender aquelas dores. E aí, eu fui pro fundo, né? Comecei a estudar, de repente eu só li isso, só pensava sobre isso. E quanto mais você pensa, mais você se envolve e se deixa tragar, né? Quando dizem que a ignorância é uma bênção, não. Não mentiram. Total. Porque Eu concordo também. você não consegue desligar. Depois que você vê, você não consegue desver. E se você fica se forçando a olhar, de repente você vê muito mais coisa. E aí eu comecei a entender a luta do movimento negro, as questões ligadas à minha sexualidade, a gênero. E de repente fazia sentido com mais coisas. De repente pensar essas discussões e, sei lá, essa ideia de superioridade de uma determinada raça ou de um determinado gênero estava muito ligada a também pensar a superioridade humana versus, sabe, as condições animais dentro das lógicas atuais de produção. E, de repente, o que não fazia sentido se conectou. E aí, a cada vez que eu pensava uma coisa nova, eu ficava… Puta merda, né? Eu vou ter que parar de comer carne, porque não faz sentido pra mim. E não era tipo, ai, que delícia, eu vou ter que parar de comer carne. Era… É isso, eu preciso disso. E, obviamente, você pode ter plena consciência de tudo isso e continuar comendo carne e fazer outras coisas para reduzir o impacto, lutar em outras frentes, né? Eu não acho que a saída é… Isso é polêmico, geralmente. Todos sejamos veganos. Eu acho que o veganismo atualmente… Nossa, isso é muito polêmico, inclusive. Ele é uma forma de luta e de posicionamento radical nas sociedades atuais, principalmente dentro das grandes metrópoles. Então, pode ser que existam, e não pode ser que existem pessoas que conseguem lutar contra sei lá, a dominação, enfim, contra agrotóxicos, contra, sei lá, a boiada e esses grandes agricultores em outras frentes que são tão relevantes quanto a luta vegana, sabe? Eu acredito que, falando sobre veganismo, reduzir o consumo de carne, né, e destruir culturalmente essa dependência que a gente tem da pecuária é fundamental. Mas existem contextos, né? Então, eu nunca fui muito messiânica com as minhas bandeiras, apesar de ter um canal no YouTube com 500 vídeos falando sobre tudo que eu vivo e acredito. Mas eu acredito que as pessoas têm processos e cada um deles te leva para um lugar se você desejar fazer a diferença. E os meus sempre estiveram muito ligados às minhas escolhas de vida. Então, eu poderia ter escolhido continuar comendo carne, mas às vezes, sei lá, ter uma vida ou uma ação mais ativa, sei lá, institucionalmente, sabe? Ou às vezes eu podia entender politicamente esses movimentos, mas eu queria ser blogueira também, né? Então eu sempre falo isso, que eu sempre quis estar na internet, eu sempre quis construir essas comunidades. Então eu achei que uma forma de me posicionar e de inspirar as pessoas era dando exemplo. E era falando sobre o que eu vivia. Então, nunca foi, nossa, que legal, eu vou pensar sobre isso e mudar a minha vida e vou ser mais legal e sustentável. Nunca foi pelo hype, né? Porque tem, vamos falar sobre tirar o plástico e tal. E é muito interessante você falar sobre isso, porque o consumo consciente, ele é muito importante a gente falar sobre isso. São etapas. Muitas vezes a gente tenta mudar tudo na nossa vida de uma hora para outra. Uma vez que, né, as coisas se abrem na nossa frente, a gente entende onde é que a gente está inserido, a nossa maneira de consumo, a gente fala, nossa, então vamos mudar tudo. Isso só causa mais frustração, mais ansiedade. É impossível sermos 100% sustentáveis no mundo em que estamos inseridos, na lógica de mundo que a gente está inserido. E eu vejo muitas vezes, e eu falo por mim mesma, hein?
ótimo você ter falado, você ter tocado no veganismo, porque eu ainda não consegui ser vegana. E é um processo que eu já sofri tanto, e aí eu sempre volto 10 casas atrás, aí eu vou pra Minas, aquela comida afetiva que tudo tem porco e feijão tropeiro, e eu falo, caramba, como eu me sinto frustrada, mas ao mesmo tempo, vamos tentar diminuir, vamos tentar olhar para agroecologia e fazer outras bandeiras. E eu vejo muita gente isso. E aí as pessoas chegam para você, porque para mim às vezes acontece isso e eu fico com muito medo de cair nesse lugar do tipo, nossa, eu pego um plástico, eu lembro de você. Porque Ai, que depressão. eu falei, meu Deus, eu não quero ser essa pessoa que causa terror nas pessoas quando elas pegam um plástico. Acontece, como você lida com essa expectativa do outro enquanto você tá nesse lugar da consumista consciente? Não, eu acho isso que você disse, assim, excepcional, porque imagina você fazendo tudo que faz, se sentindo culpada por não conseguir, às vezes, chegar num lugar que a gente vê como ideal. É extremamente injusto. Olha o tanto de coisa, né? A culpa ecológica, ela é um inferno. E eu também, todos os dias, usamos roupas velhas, incentivamos pequenos produtores, estamos pensando em uma série de coisas. E mais do que isso, porque isso só interessa a gente, né? A gente compartilha, a gente tenta inspirar alguma mudança, mesmo que ali num microcosmos. E de repente você olha e você fala, não faço nada, sou uma merda. E eu acho que isso surge quando alguém vem falar alguma coisa assim pra mim. Ai, Nathalie, infelizmente eu ainda compro roupa na fast fashion, porque eu preciso trabalhar. Eu falo, que bom. Que bom que você pode trabalhar. Que pena que você ainda não pode escolher, porque existem privilégios também para você poder fazer essas escolhas, né? A gente fala sobre uma alimentação, uma vida sem plástico. É foda, queria que fosse uma realidade que todos nós pudéssemos viver, né? Inclusive pesquise e penso, mas entendo os limites desse discurso também. Porque é isso, de repente você tá culpando a pessoa que não tem como levar as compras dela numa sacola de papel, porque ela vai comprar carne, a linguiça vai começar a derreter na sacola, e aí a sacola de papel vai arrebentar no meio do ônibus, e aí você vai falar, poxa, né? E a sua ecobag vai carregar 50 ecobag pra levar a compra, mas ao mesmo tempo eu posso escolher. Sim. Carregar uma ecobag, eu posso escolher comprar em lojas a granel, que eu não faço às vezes. Então porque às vezes não dá tempo, e tudo bem. Mas se eu pudesse, assim, que legal quando eu posso fazer isso, Exato. Né? E aí se a pessoa vem e fala assim, eu compro em fast fashion, que bom que você tem um emprego e que bom que você sabe que não é a melhor alternativa. Porque quando você puder, você vai comprar, talvez, de pequenos produtores, marcas de slow fashion, que a gente sabe que são um pouco mais caras, porque estão, né, dentro de um processo mais justo de produção. Então, eu tento acalmar a pessoa e mostrar principalmente as minhas falhas, né? Porque é isso, eu fiz um programa, o Tem que Sustentar, né? Falando sobre lixo. E eu não sou zero lixo, eu não sou zero waste. Porque é impossível no sistema que a gente vive hoje. Exatamente, mas quando eu tiver a opção de fazer uma escolha... Exato. Quando eu tiver a liberdade pra fazer uma escolha, ela não me prejudicar e não for mais caro comprar o sustentável do que comprar. Não tô falando pra mim, porque eu posso bancar comprar o mais caro sustentável, mesmo achando injusto e ficando com raiva por ser tão mais caro. Mas quando uma pessoa estiver na frente de duas opções e ela puder, tiver condições de escolher a mais sustentável, ela vai fazer isso, porque ela teve essa informação e acessou. Porque é isso que você começou a falar no começo, né? Não depende da gente. A gente tá numa mudança, assim, cultural. Nós já temos muitas coisas para se culpar na vida. A vida é um corre. E assim, vamos culpar indústria e governo. A gente tá aqui para inspirar no que a gente pode. E uma coisa que você traz muito com o pé no chão é a questão da acessibilidade. É sobre isso. Que bom seria se todo mundo tivesse tempo para comprar orgânico na feira, sem plástico, fazer a sua própria comida. Mas a gente sabe que a realidade no país, principalmente no país que a gente tá inserido, é completamente diferente. E aí me falam muito sobre essa questão, já respondi muito essas perguntas e eu vou jogar pra você agora. A fast fashion, o meu primeiro vídeo que viralizou na internet, que eu não tinha essa informação do outro lado, porque eu acho que é uma construção que a gente tem com o público também, né? Era, não, por que não comprar nunca mais em fast fashion? E aí eu fui entender que a fast fashion é o caminho pra muita gente, quando agora é que tá tendo acesso, então...
E é muito importante a gente olhar pro recorte que a gente está inserido e pra amplitude do país que a gente vive. E você traz isso com muita consciência, né? Ai, a gente é muito apaixonada, né? Quando a gente ama um negócio, a gente quer, gente, o brechó, a roupa usada. Eu também era assim, messias do brechó, né, gente? Quase Nossa Senhora da roupa velha. Vamos entrar nessa seita. Só falava de brechó, brechó é revolução. Brechó é a resposta pro tanto de roupa que é produzida ao longo das décadas e fica acumulada. E a fast fashion, e as tendências de moda, e os padrões errados sobre os nossos corpos. E de repente era a única resposta. E as pessoas, Nathalie, querida, mas eu não sou magra como Exato. você. Nathalie, querida, eu não tenho tempo de ficar horas no brechó pra achar uma calça jeans legal que nem você. Eu trabalho, o meu corpo não cabe. E eu não sou cool de dreads verdes que trabalha com conteúdo na internet. Eu preciso de um bom blazer. E ele não pode ser surradinho da década de 90, porque eu já sou uma pessoa preta num contexto de vulnerabilidade. Eu vou precisar arrumar trabalho, então eu já vou ser julgada. Assim, não que uma pessoa tenha me mandado isso, né? Mas ao longo da conversa, justamente eu também caí na real e falei, cara, é isso, não tem uma resposta só. E quando eu tava apaixonada e romântica, eu falava, é isso, é a revolução. E aí depois, não, é a revolução dentro de um certo contexto. E eu acredito que a revolução, eu acredito que a roupa velha é incrível, é maravilhosa. Mas todo mundo tem que mudar ainda. Pra gente dar conta, por exemplo, de atender com roupa de brechó, roupa usada, os diversos corpos, a indústria tem que estar produzindo agora roupas em variados tamanhos. Porque eu tava até falando esses dias sobre essas tendências início dos anos 2000 que voltaram. Maravilha, tem um monte de roupa velha no brechó, morrendo, porque é aquela calça, aquela lavagem, cintura baixa, aquela coisa que ninguém mais queria, todas traumatizadas, com a frio de fora, não quero essa vida pra mim, mas de repente volta. Aí a geração Z, vamos consumir. Só que as roupas feitas para um corpo minúsculo, né? Se a gente hoje tem problema de tamanho, eu falo isso como uma pessoa magra, que observa porque vê brechó, quem dirá no início dos anos 2000? Então, quem que pode consumir também essas tendências de um ponto de vista sustentável? Então, é muito doido, porque falar sobre sustentabilidade gente, olha só, mas, entretanto, porém, todavia, o negócio é complexo. E agora, então, já que a gente começou a falar sobre eles, vamos exaltá-los, porque é a nossa paixão em comum. É verdade. Inclusive, estou essa temporada inteira fazendo só com looks de brechós. Hoje eu vim com um em sua homenagem. Ai, meu Deus. Que foi primeira vez que eu fui no Icói no Sono. Aham. Que eu sei que você ama também. Sim. E eu achei esse conjuntinho. Eu falei, cara, eu sei que a Nathalie ama e eu vou colocar ele. Você também tá de brechó, imagino eu. De brechó, sempre. Menos o sapato. Eu também não tô com sapato. Porque tá tudo bem. Exatamente. Somos humanas, afinal. Mas eu queria que você contasse, então, com todo o brilho no olho que você tem pra falar sobre isso. Como nasceu essa paixão? Como isso entrou na sua vida e como perpetua até hoje? Nasceu como um ódio, né? Como tudo aquilo que eu começo me interessando. Primeiro eu odeio, eu falo, que saco, né? Aí eu falo, não, peraí, isso é interessantíssimo, né? Taurina, né? É uma coisa mais lenta pra me aproximar das coisas. Mas eu era uma criança, uma adolescente, sem acessos nenhum. E meu pai é um rato de brechó. Ele é uma entidade da roupa velha na minha cidade, Assis. Pra você ter ideia, quando eu vou de férias pra minha cidade, eu tenho um acesso VIP nos bazares da Pichincha da maior parte das igrejas evangélicas da minha cidade, porque meu pai é um comprador tão assíduo que eles abrem o brechó pra mim. E porque bazar de igreja é tudo. 2, 3 reais. O povo fica nos meus comentários. Impossível ter pagado 5 reais nessa blusinha. Eu falei, querida, brechó, bazar da Pichincha. Hoje em dia tá mais caro, gente. Talvez há uns 3 anos atrás. Que entendeu? Bom. Você vai num brechó de igreja, uma coisa mais uns 30 reais, uns 50, o que ainda é muito mais barato do que a maior parte das roupas que a gente compra. Mas o meu pai sempre teve não um desejo, mas ele acabou, não se importava com roupa e conhecia brechós e bazares na igreja e durante a adolescência dele só consumia roupa usada. E era um ponto que ele presenteava as pessoas, sabe? Ele via alguma coisa velha, um tênis, vou levar pra sua tia. Eu amo Ele isso. não comprava. E era uma relação muito em paz com isso. Só que eu, como uma adolescente, lendo Capricho, assistindo Malhação, não queria usar roupa velha. Eu queria usar a calça da moda e a roupa legal. E eu odiava aquilo, eu odiava usar aquelas peças nunca cabiam direito em mim. O que foi maravilhoso, porque eu me obriguei a fazer um curso de corte e costura. Olha, pra poder arrumar as roupas, porque meu pai também Quando nem existia o upcycling ainda na vida. A gente não chamava como upcycling, isso aí era o quê?
sei lá, Era o concerto mesmo. 2007. Era o concerto, era a costureira do bairro, fazendo a pence na calça. E aí ficava muito caro e eu queria fazer. Fui comprar minha máquina anos depois, então costurei a mão durante muito tempo. Mas começou como um ódio e infelizmente um mal necessário, porque eu não tenho outras alternativas. Aí arrumei meu primeiro emprego. Recebi meu primeiro salário, R$450. Peguei todo o meu salário e fui gastar numa loja que se chama Torra Torra. Que existe até hoje. Roupas de plástico. Roupas assim, você pega a calça jeans, ela se desfaz, gente. Infelizmente, que são as peças, aqueles bastiões de R$5, que a população mais vulnerável socioeconomicamente tem acesso. E eu falei, mano, R$400 no Torra Torra. Vai vir muita roupa incrível. Fui lá, gastei tudo. Na terceira lavada, que eu ia pra escola na época, todas as minhas calças jeans azul estavam acinzentadas. E aí, quando eu olhei pro lado, quem estava lá firme e forte? As minhas calças mom jeans, que a gente também não chamava assim, da década de 90, 80, que eu tinha comprado. E aí eu olhei e falei, caraca, a roupa não durou, a roupa estragou, as camisetas todas arrebentadas. E as roupas de brechó estavam lá, firmes e fortes. Eu falei, quer saber, chega de ser trouxa, otária. Vou gastar meu dinheiro com outras coisas. E, na verdade, vou eu mesma procurar as minhas coisas no brechó, ao invés de ficar esperando meu pai me trazer presentes que eu não gosto. E aí, eu comecei a rodar com ele, usei a influência dele no brechó pra desenvolver meu estilo. Você rodou com seu pai. O meu pai, a casa dele inteira, ele construiu com presentes de caçamba de lixo. Ele fica, tipo, alguém tá fazendo uma obra, tem alguma coisa ali, ele fuça. E ele acha coisas incríveis. Ele sempre se preocupou com reciclagem, assim, sem educação propriamente pra isso, sabe? Ele nunca foi ensinado a se preocupar com isso. Não sei porquê. Ele tinha isso dentro do coração dele. E ele pegava coisas que as pessoas não queriam, dava vida nova, consertava. Sempre, nunca foi de, vamos comprar, estragou, a gente joga fora, sabe? Então eu cresci nesse contexto. Quando eu fui pra faculdade, as pessoas começaram a me perguntar muito, que roupa incrível. Onde você comprou? Eu brechó. Porque na minha família, era normal saber que era de brechó, mas fora dela não era. E aí eu percebi que as pessoas gostavam muito do meu estilo. Eu falei, caraca, dá pra ser legal no brechó. E aí eu pensei em ter meu canal. Começa, tipo, a minha paixão pelo brechó me traz pra internet. Olha! Isso é muito doido. O brechó construiu minha carreira, sabe? Mudou os rumos da minha vida. Porque se as pessoas não se importassem com o que eu tava vestindo, eu não teria pra que abrir um canal pra mostrar o que eu tava vestindo. Sim. E o engraçado do Iconossono é que ele é um bazar lá em Guarulhos, né? Sim. No fim. Você vai no fim, quando achou que chegou no fim, ainda desce mais, né? E ele foi um brechó que na época eu fazia trança no cabelo de uma amiga, de várias pessoas, era como eu ganhava dinheiro durante a faculdade. E aí, ela era minha amiga também, brechoseira, e falou, tem um brechó ali que eu vou te levar. Levei ela me levou, na verdade, descemos aquela ladeira, que é um brechó de um asilo, né, aqui em São Paulo. Asilo? Um asilo japonês, Um asilo né? japonês. E aí eu descobri que as roupas lá eram por quilo. Não sei se ainda é hoje. Acho que não. Não é mais, né? Então, e eu tenho culpa nisso. Porque eu gentrifiquei aquele brechó. Aquele brechó, ele alimentava os prédios da CDHU ali. Eu fui, meu canal começando, fiz um vídeo do brechó. Essa minha amiga me mandou mensagens por ano falando, vagabunda, você destruiu o meu brechó. Não, ficou mais caro, e aí esse é um problema também. Porque aí ele fica mais caro, a população ao redor não consegue mais consumir. Eu falei, caraca, tem isso, né? Tem tudo isso quando a gente fala sobre consumo consciente. Quem compra? E aí, acho que essa é uma conversa também complexa, né? Porque eu falei, caraca, é isso. O povo da diretoria do asilo falava, nossa, obrigada, somos muito gratos, fortaleceu muito as movimentações, é porque é do brechó que a gente tira fundos pra fazer festa, pra cuidar da estrutura. Mas ao mesmo tempo a minha amiga me xingou. Ela falou, você destruiu meu brechózinho, que aparentemente nem aquilo é mais. Mas ao mesmo tempo, isso é maravilhoso de um outro lado, né? Eu acho que cabe às instituições, no caso de bazares, entenderem quem é o público e manter um nível ali. Mas é interessantíssimo porque mostra o quanto as pessoas têm desejo de consumir. Você sabe que você falou isso, que a roupa usada mudou sua vida? E eu nunca tinha feito uma relação que mudou a minha também. Porque eu comecei a entrar nesse universo da moda sustentável quando eu criei, há 10 anos atrás, aqui em São Paulo, o Projeto Gaveta, que é um projeto de troca de roupa sem dinheiro envolvido. O Jonas, inclusive, já participou de um evento nosso como palestrante. E aí,
eu falei, cara, e eu trabalhava na moda, do outro lado da moda, com a minha sócia, eu falei assim, minha sócia falou, vamos trocar roupa entre amigas. Eu falei, entre amigas não, entre todo mundo que quiser trocar. E a gente criou esse evento, comecei a coletar roupa na portaria do meu prédio, o porteiro achando que eu tava ficando louco, a síndica puta, porque não parava de chegar gente. E aí, quando eu vi aquele evento montado, com 80 pessoas, trocando roupa, sorrindo de orelha a orelha, trocando roupa usada, sem gastar nada, eu falei, gente, tem muito público, o que tá acontecendo? Eu não sabia disso. E aí, foi todo esse meu processo. E aí, eu fiquei pensando, gente, quando a gente começou, lá quando tudo era mato, é isso. Foi tipo, cara, como eu posso me diferenciar através do brechó, não é mesmo? As pessoas estão elogiando. E eu acho que quando esse bichinho te pica, eu acho que essa é a grande chave da virada. Quando você entende que você tá comprando, claro, porque é mais barato, porque é circular, porque é mais sustentável, porque não economiza, não gasta mais água, mais energia. Mas quando a pessoa vira pra você, que lindo isso! E você sabe que só você tem aquela roupa. Que aquilo foi mérito seu. O garimpo foi seu. Foi você que arregaçou as mangas, entrou naquelas araras e falou, rinite. O que aqui tem a ver comigo? E eu acho que aí eu ia te perguntar, o que você acha que é? Porque a gente sabe que ainda tem muita resistência, né? Por mais que a gente sabe que tá virando hype, que tá gentrificando, ainda tem uma resistência gigante do outro lado. O que você acha que é a grande virada de chave dessa resistência? Tipo, não, vai. Eu tenho pensado muito nisso, né? O que aconteceu? O que tem na água desses brechós? O que tinha nesses ácaros dessas roupas velhas? Que fizeram as pessoas começarem a entender. Pra mim, o fato da indústria da moda tá cada vez mais perdida, tá cada vez mais sem saber o que fazer. De repente, a gente tá falando de positividade corporal e essa galera tá atrasadíssima. Eles não estão mais acompanhando, sabe? A velocidade em que as discussões estão se desenvolvendo. Principalmente no ambiente digital, né? Em que você une comunidades. Você fez o projeto Gaveta fisicamente e olha o desdobramento que isso teve na tua vida e na comunicação online com uma série de pessoas. Talvez se você tivesse feito isso, sei lá, 15 anos atrás, quando a gente não comunicava tanto as coisas pela internet, ou se eu não tivesse pensado em um canal, eu só ia estar dando dicas para 5, 6 amigas. E você só estaria fazendo esse projeto com algumas 80 pessoas, com algumas 80 pessoas, que já é muita coisa nesse ambiente. Então, eu acho que as pessoas, elas começaram a consumir em brechó porque elas viram que tava caro e porque elas queriam, de alguma forma, pertencer. Eu acho que no brechó tem muito essa sensação de comunidade, sabe? Aquilo de saber o quanto uma coisa é rara e trocar. E quando as pessoas começam a trocar nesse nível, sabe? Nessas comunidades online, eu acho que isso faz você se sentir parte de algo importante. Inclusive, tem uma trend maravilhosa no TikTok, que eu sou completamente, assim, contra politicamente, porque não é sobre isso, mas ela resume muito. Tipo, que é, estou com uma eco bag. Será que eu sou melhor que todo mundo? Sabe, você já viu isso? Estou com o meu canudo de metal. Será que eu sou melhor que todo mundo? Gente, essa trend é maravilhosa. Não é sobre superioridade. Sustentabilidade não é sobre se sentir superior. Mas é meio que uma ideia, quando você compra roupa de brechó, que você participa de uma seita. E que você sabe coisas que ninguém sabe. Que é, sei lá, eu sei onde achar aquela peça naquele brechó, que é uma raridade, sabe? Total. A gente se articula em rede, né? E tem a questão do pertencimento, mas por outro lado também tem a diferenciação. Porque a indústria da moda massifica a gente. Eu não aguento mais andar todo mundo igual. Tinha uma época, né? Pelo menos pra mim, quando eu era no início da minha adolescência, todo mundo igual, mesmo cabelo, mesma roupa, mesma não sei o que. E aí, cadê a sua autenticidade de estilo? E a gente sabe que o brechó também, você começar a entender o consumo de brechó, é também você olhar para o seu processo de autoconhecimento. De você entender o que ali cabe na sua vida, no seu corpo, na sua rotina, no seu armário. E como foi para você essa descoberta do seu estilo próprio através da roupa usada? Olha, tá nesse momento em que eu começo a estudar negritude, entender mais sobre mim, sobre o meu cabelo, passo pela transição capilar, que é parar de alisar o cabelo crespo. Eu, de repente, amo a minha cor. Eu amo a minha cor, só quero usar tons terrosos, tons que ressignifiquem e tragam esse apreço que eu tenho pela negritude do nada, né? Eu queria expor externamente aquilo que eu tava cheia. E aí eu só fui buscar tons terrosos no brechó. E até hoje eu não sei se gosto de tons terrosos porque era só o que tinha no brechó, ou se era muito boa e encontrava... A gente sabe que não é isso. O que veio primeiro, ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha. E aí eu comecei a buscar essas peças porque tava muito ligada à minha autoestima,
O fato de eu querer mostrar minha negritude, porque antes eu tinha muitos problemas de autoestima e eu queria me vestir como as meninas brancas se vestiam na revista. Então eu queria usar um tênis da Adidas com 3 listras rosa e uma jaquetinha da Puma e uma calça jeans bem marcada, skinny, porque essa era a minha referência, que não tinha nada a ver comigo, eu ficava horrorosa. Inclusive, entendendo agora sobre paletas de cores, entendi que rosa não era o meu tom. E eu já sabia aquela hora, né? Paletas de cores não, como é que chama esse... coloração pessoal. É maravilhoso. E na época, a minha coloração pessoal tinha que refletir a minha identidade, o meu orgulho, né? E, de repente, eu comecei a buscar esse tipo de peça no brechó. Peças que falassem mais sobre esse momento que eu tava vivendo. E as coisas foram mudando também. Hoje em dia, eu sei lá o que eu uso. Hoje em dia, eu assisto um filme e eu quero alguma coisa nessa energia. São energias. Eu tô nessa energia ou eu tô em outra. E eu me permiti brincar muito mais com as possibilidades, sabe? Eu acho que usar e encontrar essas peças que não estão curadas ou pré-prontas pra mim, é isso. Você não entra no brechó e acha... Hoje em dia você até acha um manequim. É maravilhoso, inclusive isso. Tipo, look do dia. Isso é importante falar também. Você acha roupas separadas por tamanho em brechós. Você acha roupa seminova. As roupas são cheirosas, são lavadas, né? Exato. Não é só roupa com cheiro de mofo. A gente Já existe todas as possibilidades. A gente cresceu nesse contexto, né? O contexto da máscara, eu nunca usei, né? E depois ficava com problemas respiratórios pesadíssimos. O contexto de ser montanhas, né? Hoje em dia é muito mais confortável e eu já sou preguiçosa mesmo. A galera fala, Nathalie, encontrei um brechó maravilhoso, tudo por R$5. E aí manda foto e é montanha de roupa. Eu falo, querida, eu já não sou mais jovem. Eu gosto da arara, separado por cor, porque tem. Sim. Eu gosto da roupa assim, ó, fechadinha, o valor, boto na frente do espelho, tiro. Ficou uma coisa mais gourmet o meu consumo de brechó. Mas eu acho que a gente também tá ficando mais velha, né? A gente tá. Os perrengues vão passando. A dor na coluna, você não quer mais viver radicalmente, como uma adolescente que encontra, meu Deus, passei horas pra achar uma blusa. Não. Se eu vou no brechó, eu quero achar uma miscelânea de peças que me interessem. E aí, enfim, no começo eu acabei buscando muito essas referências que eu tinha identitárias, né? E depois foi muito o que eu gostava e muito que eu achava e conseguia adaptar, né? Eu acho que costurar me ajudou muito no começo, porque quando não tinham as peças que eu queria, eu adaptava, customizava, fazia o upcycling. Mas hoje em dia, inclusive, eu me afeto mais pelas micro tendências de moda do que eu me afetava no passado. Isso é um fenômeno recente. Acho que todos nós estamos, assim, sei lá, saturados de internet, vídeos curtos, e querendo ou não, você vê tanta coisa e tanta informação de moda que às vezes você acaba se perdendo. Mas eu tô confortável com isso, porque existem coisas que eu consigo pegar e que fazem sentido pra minha personalidade e adaptar. Então, uma coisa que eu tenho feito no brechó que eu não fazia antes é ver algumas tendências e procurar referências e coisas parecidas. E tenho achado algumas coisas, afinal, é isso, né? A moda cíclica. A gente tá voltando a usar o que a gente usava 20 anos atrás, então tá muito fácil pra quem é rata de brechó. Total. E eu acho que é um comecinho. Você tem que começar a pesquisar, gente. Começa a pesquisar, que esse bichinho vai te picando, que você vai entendendo. Talvez nas primeiras vezes que você vai ao brechó, você não tá entendendo muito bem, você sai meio frustrada. Sai frustrada algumas vezes. Faz parte. Que bom que você não gasta dinheiro, né? Às vezes você entra lá, não achei nada. Beijo, tchau. Não tô precisando de nada. E aí, quando você vai achando, aí você acha um blazer legal, você fala, eu não posso deixar ele aqui, porque se ele ficar aqui mais um dia, eu vou perder, alguém vai achar e não tem nenhum outro igual. Então, cuidar também com o consumismo consciente, porque ele existe. E como existe. Um dia me ensinaram uma palavra, acervo. Depois que eu descobri essa palavra... é meu acervo, Total. gente. Como eu sou uma blogueira, eu tenho que ter um acervo pra nada. Não tem que ter acervo, querida. Mas tem peça ali que eu não dou, sou pegada. Porque é acervo. Total. Pra nada. Não trabalho com styling, só eu uso as minhas roupas. Só que, de repente, roupa baratinha, roupa incrível, você sabe todos os endereços e quer compartilhar com as pessoas, você começa a comprar muito. Eu não tinha onde colocar roupa. E até hoje eu tenho mais roupa do que eu deveria ter em casa. Eu também. E aí, né, E tem momentos, não sei você, que eu consumo muito mais. Então, o consumismo, ele não tem a ver com...
comprar na fast fashion. Você pode ser um puta consumista de brechó. Porque tem a ver com a nossa troca de estilo. A gente passa por isso. Isso é muito importante. A gente não tá aqui falando pra não compre roupa nunca mais, porque eu acho isso impossível. A gente troca de fase, de estilo, né, de cabelo, e a gente mexe com tudo. E é importante essas fases, e é tão importante a gente olhar no nosso armário e se ver ali, né, e colocar uma roupa que a gente tá confortável, que a gente tá se achando foda com aquela roupa. Eu acho que a roupa é isso, a moda é pra todo mundo. Por muito tempo a moda ficou, não só pra quem entende de moda. Só que todo mundo usa roupa, e os brechós estão aí pra ser acessíveis pra todo mundo. Exato. E aí, quando a gente fala também da sua personalidade, eu fiz essa pergunta no episódio 11, pra quem quiser voltar, com a artista Iggy Ayedun. Ai, maravilhosa. O nosso episódio foi incrível, foi lá no comecinho, e ela tem ela tem uma relação muito forte com o azul índigo. E ela falou lindamente sobre como foi o processo dela com esse azul. E quando a gente olha pra você, a gente vê o verde. O verde. E aí, eu acho tão interessante essa relação. Eu queria que você contasse qual a sua relação com a cor verde dentro do seu estilo. Novamente, é uma coisa que sai de dentro pra fora e só depois a gente vai começar a nomear, né? O brechó foi assim, aí depois, legal, isso é consciente, isso é politicamente interessante, mas não era no começo. Eu acho que o verde, ele não fazia parte da minha cartela de cores quando eu era adolescente, não fazia parte do que eu gostava. O marrom e os tons terrosos estavam muito presentes, muito provavelmente porque era o que eu encontrava em brechó, como eu disse. Mas quando eu saio do interior e eu venho pra São Paulo, eu me desfaço, né? Eu me perco muito, no sentido de, primeiro, negar as minhas origens interioranas. Essa cidade que me destruiu, que me prendeu, e agora eu sou uma jovem na grande metrópole, finalmente. Sabe, é aquela fase de odeio os meus pais, odeio quem eu era, sou muito mais legal agora. E aí eu odiei e abandonei tudo que eu era. E como eu sou 880, infelizmente, eu tenho uma facilidade muito grande de me desprender. E eu passei anos afastada de quem eu fui, me sentindo completamente sem raízes, numa cidade em que eu tava sozinha, em que eu odiava o cheiro, em que eu odiava tudo. Eu tenho uma relação meio complexa com São Paulo, porque eu cresci numa cidade de 100 mil habitantes, em que eu fazia tudo de bicicleta. E aí, no processo de reconectar, e aí isso é o que eu suponho, no processo de me reconectar com quem eu era, entender que, poxa, a Nathalie lá do passado, mó legal, lutou muito pra você estar aqui, olha com mais carinho. Depois de muita terapia, eu acho, eu comecei a resgatar as coisas que eu gostava e sentia falta. E eu sentia muita falta do verde. E eu sonhava com o verde. E eu me imaginava quando eu tava fazendo meditações, ou quando eu tava buscando um lugar de... Sabe aquele paraíso mental? Que quando você tá num caos, você fecha os olhos e você se imagina? Era verde, só era verde. E aí eu comecei a me sentir tão confortável com o verde, entendi que era a minha cor de poder, sabe? Era a cor que eu me sentia mais autêntica, mais presente, mais confortável. Fez sentido tudo se tornar verde. Assim, e hoje eu tava vendo até... eu fui tirar uma foto pro meu RG, né? E foto pro RG também é canônica. É daqui pra 10 anos aquela mesma cara. Então é um momento, como eu quero me mostrar no meu RG. Falei, verde, vamos atrás de uma roupa verde. E eu não tinha uma camisa verde. Quando eu falei, eu não tenho uma camisa verde, como pode? Falei, porque faz sentido. Eu nem tenho tanta roupa verde, você acredita? Mas como verde sou eu... E eu sou verde, aquelas... Você não precisa da roupa. Mas como o cabelo é verde, como eu sinto que eu uso coisas pra combinar com maquiagens verde. Lindas. Aí eu falo, caraca, é isso. Nem eu não sabia que eu não tinha. Porque tudo é tão verde. Sim. E eu acho que é muito isso. É muita saudade de casa. E é uma cor que me acalma e traz paz. E a gente precisa muito disso em São Paulo, né? Total. Que é uma cidade que tem pouco verde. A gente que não é daqui sabe, né? A gente sabe. Agora, Nathalie, eu vou entrar um pouquinho por uma curiosidade pessoal no universo da beleza. Tudo. Até porque eu tô aí recém-lançada com uma marca de cosméticos naturais, a Palma. E você faz conteúdos maravilhosos sobre o universo da beleza natural. E então eu queria que você falasse pra gente quais critérios você leva em consideração, né? Diante de tantas ofertas, porque hoje, antigamente, não tinha tanta oferta de cosméticos veganos e naturais e biodegradáveis. Hoje a gente já tá com uma oferta gigantesca. Exato. Quais os critérios que você prioriza nas suas escolhas? Olha, a parte de beleza, ela sempre foi muito emblemática pra mim, porque faz parte desse processo de autoestima e me reconectar comigo. E eu comecei a me apaixonar por maquiagem e cabelo, até porque o meu primeiro emprego foi numa empresa que vendia cursos de beleza.
E eu começo a me conectar com a minha negritude, porque eu faço um curso de tranças e dreads, e aí eu vejo a história do cabelo crespo e das tranças na diáspora. Falo, caraca! E aí isso é o disparador pra o que eu sou hoje. E então, quando eu começo a pensar beleza, também é pra valorizar os meus traços. Também é pra fazer aquilo que eu não tinha coragem de fazer, que era passar um batom vermelho porque diziam que minha boca era feia, porque era grande demais. Ou que eu tinha que afinar o meu nariz e fazer uma plástica. E era usar uma maquiagem que valorizava aquilo que eu antes não gostava. Entendendo que, enfim, o racismo basicamente destruiu minha autoestima e distorceu muito a minha imagem. Quando eu entendo, junto paralelamente com isso, veganismo, discussões ambientais, falo, caraca, vamos com profundidade então e alterar tudo mais uma vez, né? Eu falo isso com um pesar, gente, mas é divertido depois. Sim, total. A gente sofre, a gente chora, mas depois a gente renasce das cinzas. Você fala, é isso mesmo, olha como é incrível, e esse cosmético é incrível, minha pele tá incrível, e tudo é incrível. E você se sente confortável, mas no começo bate mais com uma culpa. Caraca, né, esses cosméticos não tão legais, umas coisas meio porcaria, que testem animais. Então, tudo começou no veganismo. Não vou mais usar nada que teste em animais. Isso há 7 anos atrás. Não vou usar nada, tirei. Mas ainda usava marcas. Não me importava com formulação, não entendia muito de formulação. A questão era o mercado vegano. Aí, em 2018, eu fui pode falar? Pode. Na BioBrasil Fair, na Natural Tech. Quando eu fui na Natural Tech, eu encontrei a dona da Bimes. Tá. Que é uma marca de cosméticos naturais. Alemã, não é? Alemã, isso. E aí ela falou assim, ela me mostrou a base. E ela falou uma palavra que, pra nós taurinas preguiçosas, mudou a minha vida. Ela falou assim, você pode dormir com essa maquiagem. A pior parte, o único mal que essa maquiagem pode causar é sujar seu travesseiro. Tipo, ela tava radicalizando. Não vamos dormir de maquiagem. Mas quando ela falou isso, eu falei, o quê? A maquiagem pode ser algo benéfico pra minha pele, que não destrói, não me deixa com espinhas e eu fico bonita ainda. E o pior que pode acontecer é sujar o travesseiro. Aí aquilo... Ah, tá. Então, formulações. E aí eu encontrei e descobri o mercado da beleza natural com um balde de água fria, porque não tinha produto pra minha pele. Não tinha. Em 2018, a única marca que tinha um produto pra minha pele era a Bimes, que era a última cor deles. Então, depois de mim, e eu sou uma pessoa negra com uma pele bem clara, você não tinha mais produto. E eu já criava conteúdo na internet. Então eu falava, como é que eu vou mostrar pras pessoas um produto que não cabe na pele de todo mundo? Falei, não vai tá dando. E sempre flertando ali com o mercado, né, de cosméticos naturais. Aí eu falei, tô cansada, vou fazer um curso. Fiz um curso de cosmetologia natural. Acompanhei essa sua fase. E de repente era só sobre cosméticos naturais e fazer cosméticos naturais. E aí as pessoas, Nathalie, mas é caro fazer cosméticos naturais. E a gente quer abraçar o mundo, né? E a gente quer... E hoje em dia eu tô muito mais calma com isso. Antes as pessoas falavam, Nathalie, eu não consigo fazer. Calma que eu vou resolver. Calma que eu vou achar uma forma de você fazer. E aí eu mudava tudo pra que a Maria conseguisse fazer. Hoje em dia eu entendo que, felizmente, somos muitas. E existem pessoas que podem abordar temas de diversas perspectivas para diversas realidades. Eu não tento mais dar conta de tudo. E antes eu tentava porque eu era meio megalomaníaca, né? Mas, quando eu entendi isso, eu falei, não tem produto para todas as peles, não é extremamente acessível, então eu vou me ater aos cosméticos baratos, veganos. Não olhando tanto para a formulação. E aí eu comecei a entender e me doendo por dentro, na minha vida, eu gosto muito de usar cosméticos naturais, mas entender esses limites que até às vezes eu preciso de um cosmético que não me deixe cinza, ou que fixe na minha pele, etc. Só que de uns anos pra cá, e eu vou colocar 1 ano e meio, finalmente, desde 2018, as marcas naturais estão pensando em peles negras, de diversos tons. E eu já tinha base pra minha pele há uns 3 anos, o que é ridículo, afinal a gente usa maquiagem há muito mais tempo. Mas se a gente for pensar em maquiagem pra tons escuros de pele negra, é ontem. Ontem, eu tô usando hoje uma base da Simple Organic também. Adoro, admiro. Que isso, acabou de lançar, sabe? Tem fator de proteção solar, o que geralmente acinzenta a pele. A Bimes aumentou a cartela de cor também. Então, hoje em dia, eu consigo pensar em 2 marcas, sabe? Tipo, isso é muito irritante, é assustador e eu tenho ódio. Então,
Eu amo o mercado, eu amo maquiagens e cosméticos naturais, mas infelizmente ele ainda não olha pra todo mundo. Enquanto ele não olhar pra todo mundo, eu não vou levantar a bandeira de uma beleza 100% Sim. limpa. Enquanto ela achar que as únicas peles que merecem são as peles brancas. Mas aí a gente busca alternativas, porque é isso, eu quero usar formulações mais interessantes, menos danosas para o meio ambiente, porque é coerente com a minha vida. Então aí a gente entende como fazer um cosmético, mas entendendo que também, de repente, a gente vai refletir sobre a vida e a tecnologia não é necessariamente antagonista da sustentabilidade, né? Total. E a gente pode ter materiais sintéticos que são menos danosos para o meio ambiente, que são menos danosos para nosso corpo, sei lá, para nossa vida. Inclusive materiais naturais extremamente poluentes, ou, sei lá, a mica acho que um grande exemplo, sabe? É um mineral que traz brilho, não é plástico, é 100% biodegradável, mas as condições de extração da mica são extremamente violentas para, enfim, um monte de criança, porque a maior parte das extrações de mica hoje em dia produzem, né, em situação de trabalho análogo à escravidão infantil. Então, quando você pensa, você fala, caraca, que difícil equilibrar. E a gente nunca vai conseguir, eu acho, equilibrar, sabe? Se tem a marca perfeita, e tem, a gente sabe que tem umas marcas perfeitas, com tecnologia, inovação, produtos naturais, formulações limpas, ela é cara daí. Caríssima. Aí não dá pra todo mundo. Ou ela é barata, mas aí ela tem muito plástico na embalagem, porque teve que baratear a embalagem, porque a embalagem é de vidro e vidro é caro. Aí você fica, caraca! Mas é isso, né? É navegar e entender onde você tá. É muito mais complexo do que a gente... Muito Não é mais nada complexo. simples, né? É muito mais complexo. E aí você falou aqui nos descartes do plástico. Eu vou trazer aqui um dado da ONU, falando sobre descarte. Que a ONU observou que o número de vezes que uma roupa é usada e descartada diminuiu 36% nos últimos anos. Caraca. E que o brasileiro, uma pessoa, produz 380 quilos de lixo por ano. Um pouco mais de 1 quilo por dia. E, cara, a gente sabe, é o que você falou antes daqui, a gente sabe que a culpa não é nossa. E que a gente faz de tudo pra reduzir. Mas a gente ainda produz lixo pra caramba. Pra caramba. Como que é esse desapego, esse entendimento? Porque, pelo menos pra mim, me gera um mal-estar, mas assim, eu também não vou ficar com... Sabe? Como é essa relação pra você do lixo, do descarte? Dura, né? A gente nunca tá confortável e eu acho que bom que a gente não tá confortável, porque significa que a gente tá olhando pra algo. Mas é isso, eu me vejo muito nesse lugar de humanidade, sabe? Eu faço o que eu posso dentro dos meus limites e eu espero que as pessoas façam o que elas possam dentro dos seus limites. E que cada vez a gente possa fazer um pouco mais. Sim. Eu acho que hoje em dia eu tento tirar o plástico de forma majoritária da minha vida, mas ainda consumo muita coisa com plástico. Mas aí busca essas alternativas, né? Essas alternativas de, enfim, economia circular, retorno de embalagens. Você composta? Eu composto também, material orgânico em casa. Tem a minha composteirinha lá, que inclusive tá triste, porque tava cozinhando pouco. Não tem minhoca, né? Porque eu sou vegana, então é uma coisa um pouco mais lenta também. Porque é uma compostagem microbiana. Aí eu tenho que estar sempre alimentando, mas assim... Sempre busco essas alternativas, essas formas de reduzir, mas sei que é muito, né, é muito eu. E de uma certa forma, sempre me preocupo quando eu tento acalmar essa culpa fazendo o que eu fiz com você no começo, que é, poxa, mas você já faz tanto, né? Porque isso te deixa assim, mas eu já faço tanto. Eu adoro falar isso pros outros, mas você já faz tanto. Mas pra mim, eu não aceito falar aquelas... A vida, né? Porque é isso, porque se eu me acalmo e se eu me deixo, me sinto confortável em um determinado comportamento, eu fico nele, né? E foi o desconforto que me fez repensar e buscar as alternativas que eu busquei. Então, eu também não me incomodo de estar desconfortável quando a culpa bate. Não quero que ela domine as minhas ações e domine os meus dias e me impeça, porque tem esse lugar. Sim. A culpa é tão grande, não dá pra fazer nada. Que causa inércia. 40 anos, qual que é a data mesmo? 2030, acabou o mundo. 2030, Apocalipse, gente. O que a gente vai fazer então? Tamo aqui pra quê, né? Vamos viver pra quê? Gente, é isso. Vamos todo mundo se destruir. Vamos destruir o ambiente. Joga, assim, embalagem de chiclete pela janela. O mundo acabou. Esse tipo de pensamento, ele te leva pra um outro lugar. Total. Que é muito cínico. E eu também acho tão ridículo quanto vamos
dominar e se você não faz, você é ruim e o mundo tá acabando por tua causa. Nenhum desses Perfeito. lugares funciona. E agora, antes da gente ir para o nosso próximo bloco, eu queria perguntar sobre o seu papel de influenciadora, que você está há muito tempo criando conteúdo e você se reinventou muitas vezes, né? Então eu queria entender como é o seu processo de reinvenção e como você consegue continuar sendo relevante sem se perder no meio do caminho. Caraca. Eu acho que a internet, ela não tem um segredo, né? Não tem um formato, não tem uma fórmula, não vou conseguir vender um curso. Às vezes queria, né? Porque às vezes a gente precisa dessa forma de existência, a gente precisa buscar formas de existir dentro desse mundo, que não é fácil. Eu vivo de publicidade hoje, que também é super complexa, né? Porque ao mesmo tempo que você tá falando sobre consumo consciente, você tá incitando desejos de consumo. Sim. É uma contradição por si só, mas ao mesmo tempo é a forma que eu encontro de existir nesse espaço, monetizar e conseguir produzir coisas que eu acredito muito. Não que eu não acredite nas publicidades que eu faço, afinal a gente escolhe muito. E se a gente não for escolher, a gente já tá muito rica, né? Exato. É basicamente isso. Mas não tem segredo. Eu acho que a única coisa que eu vejo como resposta pra isso é a comunidade. Sabe? A internet, ela tem uma coisa que quando as pessoas se conectam com você, é assustador, sabe? Elas vão te esperar e esperar que você se transforme e te esperar mudar. E quando essa comunidade entende que você está atenta a ela e que você muda também de acordo com os feedbacks dela, vocês se retroalimentam. Então, eu acredito que se ao longo dos últimos anos eu tivesse me impedido de mudar, eu ia ter me perdido. Porque as pessoas que me acompanhavam estavam mudando. As pessoas que me acompanhavam, às vezes, queriam que eu também olhasse umas outras coisas que pudessem deixá-las confortáveis. Então, uma coisa que eu apontei como meu maior problema, que é tentar dar conta de tudo, ao mesmo tempo também foi o que me tornou longeva na internet, né? Porque é isso. Isso aqui é legal, mas isso aqui tem um limite, sei lá. Eu falava muito sobre questões raciais no começo do meu canal. Numa época que a gente precisava falar sobre isso, porque a gente não tava tendo essa bagagem. E aí a gente tá vivendo um novo ciclo em que uma nova geração tá falando de novo sobre tudo isso, como a gente falou em 2015. E aí, chegou um ponto que eu não aguentava mais. As pessoas, Nathalie, problematiza isso. Aí elas me mandavam um link, eu vou problematizar. Aí chegou um ponto que eu ficava... Não aguento mais, não é sobre isso, é sobre colocar energia, elegendo as pessoas que a gente acredita, para que elas nos representem politicamente e mudem essa realidade. Eu no meu canal xingando todo mundo, nos primórdios do cancelamento, quando ele tinha raízes políticas e ideológicas. Não quando ele era porque você não gosta de alguém, mas quando a pessoa falava alguma coisa racista ou LGBTfóbica e as comunidades se mobilizaram, sabe? No começo fazia sentido se posicionar assim, porque não era natural e não era comum que as pessoas tivessem medo de falar bobagem. Hoje em dia as pessoas têm, nem todas, infelizmente. Mas, na época, eu entendi que é isso, eu tô saturada. E aí, quando eu falei, gente, eu não sou comentarista de desgraça, não me mandem mais link de gente sendo racista, porque eu não vou mais reagir. O pessoal fala, eu também não tô mais aguentando. Ai, que se foda, sabe? E eu falei, caraca, é isso. E quais são os meus interesses atuais? Discutir a minha trajetória no veganismo, que era um assunto que eu não trazia tanto. E, de repente, colocar as discussões raciais que eu trazia de forma apontadora e acusatória dentro desses novos contextos. Sim. E funcionou. Então, eu acho que aí é muito clichê. Talvez a forma de continuar é olhar pra si, entender os seus desconfortos e as suas mudanças, porque a gente é fruto de uma época. E se a gente tá desconfortável, ou se a gente tá desejoso de alguma coisa, grande parte das pessoas que acompanham a gente também estão. Perfeito. Agora a gente então vai para o nosso bloco Biblioteca Ecológica. É um bloco que faz muito sucesso por aqui, as pessoas adoram, que é quando a gente dá dicas para os ouvintes de alguma série, documentário, podcast, livro, qualquer coisa que passou pela sua vida, que aumentou a sua conscientização e que você gostaria de passar pra frente. Ou que você tá vendo agora, também pode ser algo atual. Caraca, eu sou uma pessoa que eu lia muito na minha área, né? É sobre
ciências sociais e negritude. E eu sempre vivi as discussões sobre sustentabilidade e veganismo de uma forma muito pessoal, sabe? É ação, é menos teoria e mais ação. Até se transformar, eu falo, não, agora eu tô cansada de ler sobre isso, eu já sei muito, vamos ler outras coisas. E aí, não é muito óbvio, mas tem um livro que ele é sobre isso e não é, e aí é uma ficção, que se chama Parábola do Semeador. Eu gosto muito desse lúdico, desse lugar desejoso e, sabe, imaginário, sabe? Eu nunca indicaria pra uma pessoa, vamos nesse documentário, nesse textão, se ela não tem interesse nenhum, sabe? Vamos começar por um lugar, talvez, interessante. Eu tenho no meu coração uma veia muito apocalíptica, o que é bem contraditório, porque ao mesmo tempo eu tô me preparando pro fim do mundo, mas acredito que a gente deve salvar o planeta. Sim. Porque gosto de filmes, séries de apocalipse. Como cientista social, gosto de pensar em como reorganizar sociedades. Se vivêssemos um ataque alienígena, eu estaria lá, na linha de frente, pra comunicar o que a gente é, o que a gente não é, e falar, pelo amor de Deus, vem meteoro, entendeu? Então, são complexidades e coisas que eu sempre gostei de consumir. E aí, eu li esse livro muito cedo, quando eu ainda tava nessas discussões sobre negritude, porque ele é de uma escritora afrofuturista chamada Octavia Butler. Ela escreveu na década de 90, e A Parábola do Semeador é uma distopia que fala sobre religião e crise climática num ambiente catastrófico e distópico que aparentemente ia destruir as suas expectativas e esperanças, mas que de uma certa forma, contraditoriamente, reacendeu o meu desejo de comunidade e posicionamento, sabe? Frente a essas questões. Eu acho que esse livro, ele é interessantíssimo porque ele intersecciona várias partes do ser humano. A parte política, em relação, porque ele se passa nos Estados Unidos, de nacionalidade, de contextos sociais e políticos. Traz a questão desse apocalipse climático, que a gente sabe que estamos cada vez mais próximos. E, ao mesmo tempo, traz questões humanas ligadas à comunidade, coletividade e espiritualidade. Então, para mim, ele é uma obra complexa, porque ele inclusive tira a sustentabilidade e as discussões ambientais desse lugar frio e chato. Sim. Sabe? Que Total. Só é. Que não engaja ninguém. E que não te toca. Não, porque a gente tem tanto problema pra lidar. Vai lidar mais com o clima aquecendo. Entendeu? E é uma coisa que tá do lado de fora, nem tá longe, gente. É uma coisa assim, a Amazônia, né? Exato. Não vai nem me entender. Tem fome, tem não sei o quê. Entendeu? Como é que a gente engaja? Eu penso isso diariamente. Como engajar nesse assunto? E esse livro, leiam, gente, ele conecta. Ele mostra como a existência da humanidade, todas as nossas discussões estão completamente ligadas às discussões sobre clima, Que bela sobre dica. sustentabilidade. E aí, uma dica mais prática, pra quem não quiser ler o textão, né? Porque ele é um calhamaço, mas é lindo, é lindo, é lindo. É uma página que eu tô super viciada, gente. Ela acendeu a minha esperança. Porque a gente sabe que falar sobre sustentabilidade pode ser bem negativo, Sim. pode te deixar bem lá embaixo. Ela chama EcoUp_BR no Instagram. Gostei. Eles só postam inovações no meio ligadas à sustentabilidade. Então, de repente, você tá assistindo e você descobre que cogumelos estão limpando óleo de quilômetros e quilômetros de mar. E você fala, caraca, alguém tem que investir nesse projeto. Então, eu gosto muito de ler e me inspirar sobre coisas que estão sendo feitas e pessoas que estão pensando em iniciativas em vários lugares do mundo, porque inclusive pode inspirar uma ação, sabe, individual ou coletiva na tua escola, no teu bairro. Então, a página para inspirar e o livro para conectar. Nossa, belas dicas. Tudo. Eu trouxe duas também hoje. Uma é uma série que eu tô vendo nesse momento e que se chama Indústria da Cura. Ai, é no Netflix. maravilhosa. Que agora eu tô nesse universo da beleza e tá sendo muito interessante. E ela fala sobre como o capitalismo, né, selvagem, entra dentro desse universo do bem-estar. E como isso pode ser perverso. Então, um episódio é sobre óleos essenciais, o outro é sobre sexo tântrico. E cada um vai indo e você vai entendendo que os óleos essenciais, eles são comprovadamente benéficos a uma quantidade de casos, autismo, pra acalmar, pra tal. Mas o quanto também isso não está sendo usado do tipo, você precisa disso para sobreviver, né? Você fez curso de aromaterapia, que eu sei, você deve... As pessoas falam, você tem que assistir. Eu falei, assistir, adoro. Indico que assistam, inclusive, porque é isso. Exato. Tudo é um porém, entretanto. Nada é messiânico, nada te salva, nada te cura. Se algo te cura plenamente, tá errado. Exato. Se algo resolve todos os problemas, é mentira, é charlatanismo, né? Exato.
E aí, minha outra dica é, já que a gente falou muito sobre brechó, eu tenho um guia de brechó, junto com a Ian, que é uma plataforma de cursos online. E a gente fez um PDF que tá na minha bio do Instagram, que a gente colocou brechós do Brasil inteiro, online, offline. Tem mais de 80 brechós. Então, assim, se você tá com a desculpa de que você não sabe onde procurar, o guia tá lá, tá na mão. Nossa, mas isso aí é serviço social público, gente. É maravilhoso. O povo fica, Nathalie, me dá endereço. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais achar brechó novo, gente. É o que eu vou sempre. E fique satisfeita, aquelas Exato. bem revoltadas. Exato. Eu posso também dar a dica do meu projeto? Claro, por favor. Gente, assistam Tem Que Sustentar, que foi o projeto que eu produzi junto com a Dia TV. A gente fala em 8 episódios sobre lixo. Nesse tom aqui, sem causar culpa, desespero. A gente fala sobre lixo eletrônico, lixo de roupas íntimas, sabe? A gente fala sobre, enfim, lixo orgânico. Não só para apontar o problema, e eu acho que esse é o menor dos pontos, mas para mostrar principalmente quais são alternativas, as alternativas que as comunidades ou que, enfim, iniciativas estão pensando hoje para isso. Então, ele também traz uma esperança. E o programa tá tão bem produzido, tão bem obrigada. roteirizado. Eu assisti todos, sou fã. Agora, aqui, você falou na roupa íntima. Como descartar calcinhas? Pois é, esse é o babado, né? A calcinha, existem várias iniciativas que recolhem essas calcinhas. A gente falou sobre uma, né? Um projeto social que, inclusive, profissionaliza mulheres na costura, chamado Flor de Cabroeira. E elas recolhem, recebem essas calcinhas, fazem um processo de lavagem industrial, né? Meio que como se faz em hospitais com roupa de cama. E usam essas calcinhas para encher a almofada e vender almofadas que são bordadas por mulheres, enfim, em situação carcerária ou ligadas a pessoas em situação carcerária. Então, o projeto é incrível, é social e é uma alternativa paliativa, óbvio. Sim. O mundo ideal, como sempre, é a gente não comprar calcinha de poliéster, por exemplo, porque é isso. Tuas calcinhas, a maior parte das calcinhas de renda são de plástico. Então, você não tem como... Ela não é reciclável, então existem essas iniciativas que usam esses materiais. Também tem uma outra iniciativa de uma marca de lingerie chamada Kaon Lingerie, que eles recebem essas calcinhas em bom estado usadas, fazem esse mesmo processo de reparo e lavagem industrial, hospitalar, e doam para pessoas em situação de rua. Então, a gente falou também nesse episódio com uma ginecologista falando que não, gente, você não vai morrer, não vai pegar uma doença venérea, uma IST, porque você está usando uma calcinha usada. Claro que uma calcinha usada dentro de um contexto de limpeza e higienização, né? Não é pra pegar a calcinha de alguém e usar. Não, e é isso. E no programa vocês foram no fio da meada, assim. Então pode doar a calcinha, é higiênico, vamos no ginecologista. Né? Foi indo, assim, um novelo do fio, profissão assim. Repórter, Exato, tá de parabéns, maravilhoso. Agora, hoje, a gente tem uma novidade. Nessa 4ª temporada do Tempo Virou, a gente tem um novo bloco. Que você tá estreando o bloco. Ai, que chique! Sim. Que se chama Oráculo Puxa Conversa. Ai, que tudo! Ó, aqui são as nossas cartinhas. E cada carta tem uma pergunta. Então, belíssimas cartas. Não é? Nossa arte, Luana no design, Georgiana na produção. Gente, isso aqui tem que ser vendido, hein? Então, olha só. Você é do oráculo? Eu amo, a gente tem essa vibe mais mística, né? Uma eu coisa queria mais... trazer isso. Vamos, isso eu adorei. Porque eu acho que é a vibe. Umas bruxas ecológicas, claro, entendeu? A gente gosta, né? Que entende a questão da extração dos cristais. Exato. Então a gente vai trazer a espiritualidade tilelê problematizada, gente. Calma aí, não precisa de tanta pedra na sua casa. Total. E aí eu quero que você tire uma cartinha. 2, vai. A gente tá fazendo 2 por convidada. Qual música que te conecta com a natureza? Ai, Djavan. Ai, amo! Djavan, gente, 100% Djavan. Vê se é tudo, é sobre o nosso país, é sobre as nossas matas, é sobre coisas que a gente não entende, mas aí ele explica no Twitter e a gente entende. Djavan, com certeza. Perfeito! Inclusive, ele tá em turnê agora, a última turnê, viu? Não. Não sei se é a última, mas assim, ele tá numa turnê e... Não tinha Nossos ideia. grandes ídolos tá aí, vai fazer show no Brasil inteiro em novembro, fica a dica. Obrigada pela dica. Agora mais uma... O pior é que eu tô fechando o olho, aí eu escolho assim, ó, com o olho aberto. Não tá adiantando nada. Olha, o que você sempre quis ser e já é. Ai, que tudo! Professora.
Me sinto uma professora, me sinto dando aula, me sinto preparando conteúdos. Sempre quis ser professora, mas sempre achei muito chato ter que ter um compromisso diário, a responsabilidade. Então, me sinto uma professora da vida, das coisas que eu amo e acredito, e aí posso ensinar com muito mais paixão. Ai, que lindo. É isso. Nathalie, que prazer esse papo. Foi tudo. Obrigada. Eu agradeço tanto. Gente, e o nosso primeiro episódio fica por aqui. Lembrando que a gente tem novos episódios toda terça-feira. Então, até a próxima terça. Um beijo.